Salve, fiel! O dia começou movimentado nos bastidores do Corinthians e algumas conversas internas ajudam a explicar por que certas negociações avançaram mais rápido do que muita gente imaginava. Dentro do clube, a avaliação sobre nomes para reforçar o elenco segue criteriosa, mas sempre condicionada à realidade financeira atual. Um dos assuntos que ganhou força nas últimas horas envolve a situação do Alisson e como uma movimentação paralela acabou abrindo caminho para que esse negócio deixasse de ser apenas uma ideia distante e passasse a ser tratado como algo possível, mesmo com todas as limitações conhecidas. O que apurei junto a pessoas que acompanham de perto o dia a dia do Corinthians é que a saída de João Pedro para o futebol italiano mudou completamente o cenário. O clube passou a trabalhar com a expectativa concreta de receber uma quantia relevante pelo empréstimo, o que dá um pouco mais de fôlego para destravar negociações que estavam travadas por detalhes aparentemente pequenos, mas que, na prática, fazem toda a diferença. O Corinthians vinha esbarrando em um problema simples e cruel. Não havia sequer 1 milhão disponível para um pagamento imediato, e isso vinha impedindo qualquer avanço mais sólido. A lógica interna é direta. Com a confirmação do empréstimo de João Pedro, o Corinthians pretende apresentar ao São Paulo uma garantia de que o dinheiro vai entrar. A ideia é simples: mostrar que existe uma receita prevista, com valores e prazos definidos, e que esse recurso será utilizado para honrar o compromisso pelo Alisson. Isso fez a conversa mudar de tom. Antes, ninguém se comprometia. Agora, já existe uma expectativa real de desfecho, mesmo que ainda dependa de detalhes burocráticos e da aceitação formal dessa garantia. Outro ponto importante é o aspecto humano da negociação. Dentro do Corinthians, há um entendimento de que a situação do Alisson no São Paulo ficou insustentável. O jogador já deixou claro o desejo de vestir a camisa alvinegra, comunicou isso internamente e, a partir daí, o clima mudou completamente. Pessoas ligadas ao clube entendem que segurar o atleta à força, depois de tudo o que foi dito e exposto, seria um desgaste desnecessário para todos os lados. Não existe mais ambiente para uma permanência tranquila, e isso pesa bastante na condução do negócio. Enquanto isso, o Corinthians trabalha com cautela, porque sabe que não pode dar passos maiores do que as próprias pernas. Circulou muita especulação sobre valores altos em outras negociações, mas internamente a realidade é bem diferente. O clube não está em condição de fazer investimentos elevados agora. Tudo precisa ser muito bem amarrado, com pagamentos parcelados, metas esportivas e receitas futuras que sustentem qualquer compromisso assumido. É nesse contexto que o negócio do João Pedro se torna tão estratégico. O Corinthians detém a maior parte dos direitos econômicos do jogador e, caso ele atinja a quantidade mínima de partidas estipuladas no contrato, a venda se torna obrigatória. Isso pode render uma quantia ainda maior mais adiante, mas existe também o risco esportivo envolvido. Se o desempenho não agradar, o clube italiano pode simplesmente administrar a utilização do atleta para evitar que a cláusula seja ativada. Esse é um risco conhecido e assumido, mas que não impede o Corinthians de contar, desde já, com o valor inicial do empréstimo. Toda essa engenharia financeira tem um objetivo claro: viabilizar reforços pedidos pela comissão técnica. O treinador deixou claro que deseja um elenco mais encorpado, com opções em diferentes setores, e a diretoria tenta atender dentro do possível. O Alisson surge como uma peça importante nesse quebra-cabeça.
justamente por chegar em condições que se encaixam melhor na realidade atual do clube, tanto esportivamente quanto financeiramente. Nos bastidores, a expectativa é que, com a garantia apresentada, o Corinthians consiga avançar de vez e colocar o jogador à disposição o quanto antes. Ainda não houve exames médicos, ainda não existe assinatura, mas o cenário hoje é bem diferente do que era dias atrás. A negociação está viva, em andamento e depende muito mais do ajuste final entre os clubes do que de uma mudança de vontade do atleta. Esse movimento também ajuda a explicar por que outras posições seguem sendo analisadas com calma. O Corinthians sabe que precisa reforçar a defesa. Olhar com carinho para a lateral esquerda, pensar em mais um meio-campista e, principalmente, buscar um atacante que chegue para elevar o nível do setor ofensivo. Mas tudo isso passa pelo mesmo filtro: oportunidade de mercado, custo controlado e impacto real dentro de campo. Nada será feito no impulso. A diretoria entende que cada decisão agora pode refletir diretamente no restante da temporada. Por isso, mesmo com a pressão da torcida e a ansiedade natural por anúncios, o clube prefere avançar apenas quando tem segurança mínima de que conseguirá cumprir o que está prometendo. É um jogo de paciência, negociações silenciosas e muita conta feita no papel. Enquanto o torcedor acompanha tudo com atenção, esperando que as peças certas se encaixem no momento certo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, outro ponto que merece atenção é a busca por um zagueiro, que hoje talvez seja uma das maiores carências percebidas internamente. O nome de Lucas Veríssimo agrada, isso é fato. E não é segredo para ninguém que ele é bem avaliado por pessoas influentes dentro do clube. Quando o assunto foi levado a duas fontes diferentes, a resposta foi parecida no tom e no conteúdo, deixando claro que o jogador tem aprovação técnica e esportiva. O problema, mais uma vez, não passa pela bola, mas pelo contexto. A realidade do Corinthians no mercado é muito clara para quem está por dentro das conversas. Hoje, a contratação de um zagueiro não pode ser pensada apenas com base em qualidade pura e simples. O clube precisa olhar para aquilo que surge como oportunidade. Isso significa avaliar situações contratuais favoráveis, jogadores disponíveis, sem custos elevados ou negócios que possam ser estruturados com criatividade. Não existe espaço para disputas financeiras ou para ir ao mercado com postura agressiva. A ordem é esperar a brecha certa e agir com precisão. Quando uma fonte interna afirma que a chegada de um zagueiro será muito mais oportunidade do que qualidade, isso não quer dizer que o Corinthians esteja disposto a trazer alguém sem nível técnico. A interpretação correta é outra. O clube busca um atleta que una um bom desempenho esportivo com uma condição de negócio viável. Pode ser alguém que esteja fora dos planos em outro clube, alguém retornando de empréstimo ou até um jogador livre no mercado. O importante é que o custo-benefício faça sentido dentro do orçamento atual. Esse tipo de postura acaba frustrando parte da torcida, que sonha com nomes mais consolidados e contratações de impacto. No entanto, internamente, existe uma leitura muito clara de que errar agora pode comprometer todo o planejamento do ano. A diretoria sabe que não pode assumir riscos desnecessários, principalmente financeiros. Por isso, cada nome avaliado passa por um filtro rigoroso que envolve salário, tempo de contrato, histórico físico e potencial de entrega imediata. A lateral esquerda vive situação semelhante. Há vários nomes sendo analisados, mas nenhum negócio em estágio avançado. O Corinthians observa, conversa, faz sondagens,
mas evita avançar sem ter certeza de que conseguirá sustentar o acordo até o fim. Isso explica por que algumas negociações parecem esfriar do nada. Na maioria das vezes, não é falta de interesse, e sim cautela extrema diante de um cenário financeiro apertado. No meio-campo, a lógica é parecida. O clube entende que precisa de mais opções, principalmente pensando em um calendário pesado, com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O treinador quer elenco, quer alternativas para rodar o time, mas também sabe que não adianta pedir nomes fora da realidade. As conversas internas giram sempre em torno de equilíbrio, profundidade e adaptação rápida ao futebol brasileiro. Já no ataque, a necessidade é tratada como prioridade. O Corinthians busca mais um atacante, alguém que possa chegar e disputar espaço imediatamente. A avaliação é de que o elenco ainda carece de mais poder de fogo, principalmente em jogos decisivos e em momentos de maior pressão. Mesmo assim, o clube segue o mesmo padrão. Nada de loucuras, nada de apostas financeiras altas. A ideia é encontrar alguém que esteja disponível e motivado, sem exigir um investimento fora do alcance. É importante destacar que, apesar de todas essas dificuldades, existe um sentimento interno de que o planejamento está sendo seguido à risca. O treinador pediu um número específico de reforços e a diretoria tenta atender dentro das possibilidades. Alguns nomes já chegaram. Outros estão próximos e ainda há lacunas a serem preenchidas. Tudo isso acontece em meio a um cenário de reconstrução financeira, o que torna o processo mais lento e complexo. Outro detalhe relevante é a gestão do elenco ao longo da temporada. Internamente, há dúvidas sobre a quantidade de jogos que alguns jogadores conseguirão fazer, justamente por conta da rotatividade que deve acontecer. Com tantas competições, o rodízio será inevitável e isso influencia diretamente cláusulas contratuais, metas e gatilhos financeiros. Cada detalhe é analisado com cuidado para evitar surpresas desagradáveis mais à frente. No fim das contas, o que se vê é um Corinthians atento, cauteloso e tentando se equilibrar entre a necessidade de competir e a obrigação de manter as contas sob controle. As negociações em andamento refletem exatamente isso. Nada é simples, nada é rápido, e quase tudo depende de garantias, encaixes e muita conversa de bastidor. O torcedor pode até se incomodar com a demora, mas o clube acredita que esse caminho, embora mais difícil, é o único possível neste momento. Além disso, existe um cuidado grande para não repetir erros do passado, quando o clube apostou em nomes que até empolgavam no anúncio, mas não entregavam dentro de campo e ainda deixavam um peso enorme na folha salarial. Hoje, qualquer contratação passa por uma análise mais fria, menos emocional. O discurso interno é de que o Corinthians precisa ser competitivo, sim, mas sem comprometer o futuro próximo. Isso faz com que algumas oportunidades sejam descartadas, mesmo quando o nome agrada à torcida. Outro fator que pesa bastante é o tempo de adaptação. O clube não quer mais jogadores que precisem de meses para entrar em forma ou entender o estilo de jogo. A comissão técnica bate muito nessa tecla, porque o calendário não permite testes longos. Quem chegar precisa estar pronto para jogar ou, no máximo, precisar de um período curto de adaptação. Isso reduz bastante o leque de opções e torna o mercado ainda mais difícil de trabalhar. Também existe uma preocupação com o vestiário. O Corinthians entende que o ambiente precisa ser saudável para atravessar uma temporada longa e desgastante. Jogadores que chegam sem espaço claro ou com status incompatível com a realidade do elenco podem gerar ruídos internos. Por isso,
A diretoria tenta alinhar tudo com a comissão técnica antes de avançar, garantindo que o atleta chegue sabendo exatamente qual será o seu papel. Por fim, a leitura interna é de que o torcedor precisa observar não apenas os nomes, mas o contexto geral. O Corinthians está em um momento de transição, ajustando as contas e tentando montar um elenco funcional, competitivo e sustentável. As próximas semanas devem ser de muita conversa, ajustes finos e decisões estratégicas, sempre com o cuidado de não dar um passo maior do que as próprias condições permitem. Nesse cenário, cada avanço depende de pequenos encaixes que nem sempre aparecem no tempo que o torcedor espera. Muitas negociações ficam na mesa justamente porque falta um detalhe financeiro, uma garantia ou uma saída paralela que libere espaço no orçamento. O Corinthians trabalha quase como um quebra-cabeça, em que uma peça só entra quando a outra se move. Isso gera a sensação de lentidão, mas internamente é visto como o único caminho possível para não comprometer ainda mais a estrutura do clube. Enquanto isso, a diretoria segue monitorando o mercado diariamente, conversando com empresários e clubes, sempre atenta a jogadores que possam surgir como oportunidade inesperada. Um atleta encostado, um contrato perto do fim ou uma mudança de cenário em outro time podem acelerar tudo de uma hora para outra. É nesse tipo de situação que o Corinthians aposta para reforçar o elenco, tentando transformar limitações financeiras em soluções criativas dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, o clima que antecede o confronto entre Bahia e Corinthians ganhou contornos de novela. Circula entre dirigentes, jogadores e pessoas próximas aos clubes a impressão de que Rogério Ceni tentou diminuir o peso do Corinthians em declarações reservadas, tratadas por muitos como uma estratégia para aliviar a pressão sobre sua própria equipe. O tom, segundo se comenta, teria soado como desdém velado, algo que rapidamente atravessou os muros do centro de treinamento e chegou aos ouvidos do outro lado. Rogério Ceni, ídolo eterno do São Paulo, maior goleiro-artilheiro do mundo e hoje comandante do Bahia, é conhecido pelo discurso firme e pela confiança quase inabalável em suas convicções. Essa personalidade forte, que tantas vezes o ajudou dentro e fora de campo, teria sido interpretada como soberba por parte de quem acompanha o dia a dia corintiano. A leitura interna no Parque São Jorge foi de que o adversário tentava tirar o timão do centro das atenções, como se enfrentasse um rival comum, sem o peso histórico e emocional que o Corinthians costuma carregar. A resposta, no entanto, não veio em tom exaltado ou agressivo. Dorival, treinador do Timão, teria optado por uma reação considerada épica, justamente pela serenidade. Em conversa reservada, que rapidamente virou rumor entre jornalistas e cartolas, ele teria reforçado que o Corinthians não precisa ser inflado por palavras externas, pois se impõe pelo que representa, pela camisa e pela maneira como compete. Sem citar nomes, a mensagem teria sido clara o suficiente para atingir o alvo. O episódio alimenta ainda mais a atmosfera de tensão e expectativa. Há quem diga que tudo não passa de jogo de cena, típico de semanas decisivas, enquanto outros juram que a troca de indiretas mexeu com o orgulho de ambos os lados. Verdade ou exagero? O fato é que a especulação tomou conta do noticiário esportivo, transformando um simples pré-jogo em um duelo de discursos, egos e narrativas, daqueles que costumam marcar a memória do torcedor muito além das quatro linhas.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!